Você volta aqui então comigo para o nosso púlpito. Já aproveito para pedir aí o seu like, a sua curtida aqui na nossa transmissão. Isso ajuda muito a aumentar o alcance do nosso O Povo News aqui no YouTube. A gente vai começar então analisando os aspectos jurídicos dessa nova decisão da Justiça. Convido a participar agora aqui com a gente o procurador Roberto Liviano, procurador do Ministério Público pelo Estado de São Paulo. Liviano, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. A primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação a essa decisão da Justiça. Há integrantes aí dessa área do direito criminal afirmando que seria uma medida exagerada a da prisão preventiva, já que, por exemplo, as provas já foram colhidas, ela não oferece risco, o passaporte foi retido. Enfim, queria ouvir a sua opinião. Primeiro, se justifica essa prisão preventiva, depois a gente discute aí então o desrespeito a essas medidas cautelares que provocaram essa nova prisão. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo, bom dia a todos e todas que acompanham o Povo News, é um prazer estar aqui com vocês. Quando se decreta uma prisão preventiva, a prisão preventiva é um instrumento voltado à garantia da colheita da prova num caso criminal, quando é necessário para a efetividade da aplicação da lei penal para garantir a segurança da ordem pública. É uma aferição, Ítalo, muito subjetiva, não é? Quem tem as melhores condições de avaliar isso, quem atua no caso concreto. Garantir a aplicação da lei penal, a efetividade do caso, garantir a segurança pública, é absolutamente imprescindível, sob pena de nós termos mais um caso empilhado junto àqueles em que nós temos a impunidade. O que nós sabemos deste caso é que nós estamos falando de milhões, milhões, milhões e mais milhões de lavagem de dinheiro envolvendo bets, apostas que pendem no Brasil de regulamentação, muito dinheiro lavado, uma investigação muito séria da polícia, feita em todo o país, foram dezenas de mandados expedidos simultaneamente. Portanto, nós estamos diante de um caso extremamente grave. E por que a prisão preventiva foi decretada? Para assegurar a colheita da prova. Foi deferido a esta senhora que está sendo investigada o benefício da prisão domiciliar. Ou seja, ela teve um privilégio que a grande maioria dos acusados não tem, de poder responder ao processo recolhida em casa. Ao ser deferida esta medida, ao ser ela cumprida, ela desobedeceu, descumpriu as obrigações que foram estabelecidas pela Justiça, ou seja, não conceder entrevistas, não ter uma atitude espalhafatosa, ela desrespeitou as obrigações que foram impostas. Então, se há um conjunto de regras que foram estabelecidas para a prisão domiciliar, e se essas obrigações não foram cumpridas, a consequência qual é? A revogação do benefício. A questão é que no Brasil as pessoas não estão acostumadas a respeitar regras, a cumprir regras. Então, quando há o endurecimento desta situação, há essa reação de perplexidade. É importante lembrar que nós temos no Brasil muitas, muitas, muitas garantias. Por exemplo, em autodefesa, Ítalo, um acusado criminal pode até mentir. No Brasil, existe o direito assegurado à mentira. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguém que mente para um juiz, para uma autoridade policial, pratica o crime de perjúrio. No Brasil, quem mente não pratica crime algum. Considera-se exercício de autodefesa. Isso dificulta muito a colheita da prova, dificulta o trabalho do membro do Ministério Público, do Judiciário, porque é necessário constantemente separar o joio do trigo, o que é verdade, o que é mentira. É um exercício extremamente complexo. Então, foi dado o benefício de se recolher ao domicílio enquanto há o processo, e essa senhora não obedeceu, não cumpriu
o que foi estabelecido. E chama atenção uma coisa que me parece muito séria, muito importante, Ítalo, a quantidade de pessoas aglomeradas na saída do presídio, gente vindo de vários lugares, gente deixando as suas ocupações de trabalho. Eu não vi a mesma aglomeração para receber os heróis que receberam medalhas olímpicas. Gente que dedicou, investiu toda a sua vida, um esforço hercúleo pelo esporte nacional e não recebeu a mesma acolhida, não é? As coisas me parecem um pouco invertidas no Brasil. Eu me lembro também, Ítalo, das cenas relacionadas ao maníaco do parque, ao goleiro Bruno, que foi condenado por matar a mulher, a mãe de uma filha que tiveram juntos, e havia dezenas de mulheres mandando cartas de amor, querendo se casar com o goleiro Bruno, e também mulheres mandando cartas para o maníaco do parque. E agora, muita gente aglomerada, saudando e se dizendo fã desta senhora no presídio. São coisas muito estranhas, a ordem natural das coisas muito invertida, como o caso também do ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, em que uma escola de samba pensou em homenageá-lo com o samba enredo Sérgio Cabral do alto da sua condição de condenado a 400 anos de reclusão em 21 processos. Confesso, casos graves que implicaram na negação da escola pública para crianças pobres, saúde pública, saneamento básico, e a escola de samba União Cruz Maltina pensava em homenageá-lo pela trajetória de corrupção que o levou a 400 anos de condenações. São coisas que mostram que o Brasil não é país para amadores, e a interpretação dessas situações não é algo simples, não é algo fácil. A régua moral aqui está invertida. Essa questão de seguidores, de redes sociais, ela desafia uma lógica racional, né? Então, nós estamos vivendo uma situação realmente complexa. Penso que é absolutamente compreensível a decisão da Justiça, no sentido de colocar essa senhora num presídio em que há uma preservação maior para evitar esses fatos, essas situações aí graves, espalhafatosas, expondo a, a honorabilidade do próprio sistema de justiça. Justiça é reunir provas, examinar evidências, verificar se a pessoa é culpada ou inocente, ela tem o direito à ampla defesa, devido processo legal, e não redes sociais, vídeos, postagens, seguidores, que inclusive são comprados, né? Cortes de postagens. A vida não se resume a isto, né? Então aí nós precisamos verificar quais são as provas, as evidências, e o caso é muito grave. Lavagem de dinheiro é um crime gravíssimo, e por trás dele nós podemos ter tráfico de drogas, homicídios, roubos, sequestros. Isso precisa ser muito bem esclarecido e verificarmos ao final se é caso de condenação ou absolvição, sempre lembrando que prisão preventiva não significa condenação. É uma prisão processual que foi determinada para a garantia da efetividade do processo, para que a impunidade não prevaleça, como, infelizmente, muitas vezes ela prevalece no Brasil. Roberto Livianu aqui com a gente, ele também é presidente da